Irmão, como muitas das vezes nós ficamos esperando grandes coisas acontecerem na frente dos nossos olhos, seja o fogo caindo do céu, seja um anjo aparecer na nossa frente e falar cara a cara conosco, ou seja, nós falarmos línguas estranhas, ou tantas outras coisas que nós ficamos às vezes esperando essas coisas acontecerem na frente dos nossos olhos, mas lembrando de uma experiência que o Senhor trouxe através da vida de um irmão, onde ele disse da simplicidade do Senhor, da simplicidade que é viver em Cristo Jesus. Naqueles tempos, estavam esperando o Senhor descer glorioso com a sua espada na mão. E como ele veio ao mundo? Ele veio e nasceu em uma manjedoura, ali onde se colocava o alimento para os animais, muito chamado de coxo hoje em dia, ali onde coloca a ração para o animal. Foi ali onde que o Senhor foi colocado depois de nascer, andando em cima de uma jumentinha, de um jumentinho, caminhando ali, coisas simples. E eles naquele tempo não viram o Senhor porque ficavam esperando grandes coisas acontecerem, grandes maravilhas acontecerem. E o Senhor veio na simplicidade. E hoje, como nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando na simplicidade do Senhor ou estamos caminhando buscando ver o Senhor nessa gloriosa forma que nós imaginamos, com a espada na mão e grandes maravilhas, fogo caindo do céu, línguas estranhas? E como é que nós estamos caminhando diante do Senhor? Aqui em Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho, primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Na simplicidade, o Senhor foi colocado ali naquela manjedoura porque não tinha um local adequado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que está exaltado nas alturas, foi colocado em uma manjedoura. O Rei dos Reis não nasceu em um palácio, mas em um curral, mostrando que a glória de Deus se revela onde o mundo não espera. Naquele tempo, eles não viram o Senhor, porque esperavam tremendas coisas. Em Mateus capítulo 21, versículo 5, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Mateus capítulo 21, versículo 5. Profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Enquanto os homens esperavam um Messias guerreiro, ele veio manso e humilde, para ensinar que a grandeza no reino de Deus está na humildade. O Senhor também já falou a nós ali, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A obra de Cristo, como devemos viver no corpo dele, no corpo de Cristo, na igreja, é uma simplicidade. A igreja não é uma organização com tremendas coisas para se fazer, tremendas ocupações para se fazer, obras e obras e obras.
mas sim a igreja é um organismo vivo. Pessoas, membros unidas nesse corpo, na simplicidade do dia a dia, ajudando umas às outras, posicionando umas às outras para o alvo, Cristo Jesus. A vida da igreja, a vida do corpo de Cristo é simples. E nós, muitas das vezes, com um sentimento terreno, ficamos presos nessas questões, nessas tremendas obras, mas o Senhor nos aponta para a simplicidade dele. Em Lucas capítulo 10, versículo 21, naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Lucas 10, 21. Você já conheceu algum irmão que tem, às vezes, até um ego, que acha que já sabe de tudo, que acha que é o conhecedor de tudo? Aqui o Senhor diz que o Senhor, a obra dele verdadeira, ele ocultou aos sábios e entendidos e revelou aos pequenininhos. Nessa passagem o Senhor nos traz que nós não devemos nos colocar em um nível, mas sempre andar humilhados, com que sempre precisa de aprender mais e mais, todos os dias. Não devemos ser sábios, entendidos, mas devemos ter entendimento que nós precisamos da graça do Senhor, todos os dias. O reino não é compreendido por intelecto humano, mas por um coração quebrantado e humilde diante de Deus. Humilde, quebrantado diante de Deus. Muitas das vezes o intelecto humano nos enche, nos deixa como sábios, entendidos, achando que sabemos, mas que na verdade a revelação do Senhor não está sobre nós e nós não sabemos. Isaías 57, versículo 15, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Habitou no alto e santo lugar, mas também com contrito e abatido de espírito. O Senhor está nas alturas, mas também entre os humildes, os que reconhecem sua pequenez e dependem dele. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e as desprezadas, para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28. A lógica de Deus é o oposto da lógica do mundo. O que o mundo rejeita, Deus escolhe para manifestar a sua glória. Jesus nasceu simples, viveu manso e entrou triunfante com humildade. Ainda hoje ele se revela na simplicidade. Não perca Jesus porque estava esperando algo grande demais aos olhos humanos. Naquele tempo, o Senhor passou, eles perderam o tempo do Senhor na vida deles, porque estavam esperando tremendas e grandiosas coisas. Que nós hoje não sejamos assim. Que nós hoje compreendemos a verdadeira obra do Senhor, que é simples. Lembrando da experiência de Davi,
ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Então Samuel ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aqui, naquele momento, Samuel, ali na casa, viu aqueles rapazes formosos, fortes, grandes, nos olhos naturais. Um rei deveria ser alguns daqueles. E o pai de Davi nem lembrou dele por ser pequenino, estava lá cuidando das ovelhas. Mesma experiência, nos olhos naturais, ficavam esperando grandes coisas. Ele é grande, forte, esse deve ser um rei. Mas não, o Senhor escolheu aquele pequenininho, estava cuidando das ovelhas do seu pai. Samuel foi ungido, o novo rei de Israel. José trouxe todos os filhos, menos o menor, Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Os irmãos, fortes e bonitos, pareciam boas opções. Mas Deus disse: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi, o esquecido, foi escolhido por Deus. Assim como Jesus nasceu rejeitado pelos homens, Davi também foi desprezado até pela própria família. Mas ali, no campo, Deus estava com ele. O padrão do Senhor sempre foi esse: escolher o fraco para envergonhar o forte, levantar o humilde para confundir o soberbo, se manifestar nas coisas pequenas para que o coração sincero o encontre. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Como esse versículo, essa passagem é uma verdade, para confundir os sábios. Que nós hoje possamos ver a obra do Senhor nas nossas vidas de outra forma, ver na simplicidade do Senhor. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Deus abençoe.